A religião da prosperidade tem seus entusiasmados testemunhos. Pessoas falam sobre como o desastre financeiro se transformou em abundância financeira assim que elas aprenderam como reivindicar certas promessas. Elas comentam suas maravilhosas bênçãos, carros último modelo e casas novas de veraneio. A prosperidade tornou-se um novo sucesso religioso. Parece ser a nova medida da espiritualidade também. Os best-sellers cristãos nos bombardeiam com fórmulas garantidas de sucesso. Creia e receba. Doe e fique rico. Diga o que quer e exija, eles dizem. Desenvolva sua fé e aumente a sua conta bancária. Bom, alguns, infelizmente, em pregações pela televisão, têm estado entre os maiores advogados da religião da prosperidade. Faça sua doação, alguns dizem, e Deus cuidará de todos os seus problemas financeiros. Doe e a prosperidade está garantida. Bem, vamos dar uma boa olhada nesta nova situação. Alguns de vocês podem estar dizendo, um momento, pastor Vandman, Jesus não disse, dai e recebereis? Não é verdade que Deus quer abençoar os seus filhos? A ideia de prosperidade não está baseada nas promessas bíblicas? Sim, Jesus fez essa promessa sobre dar e receber. E sim, Deus quer nos abençoar. Mas a questão é, receber o quê? Nos abençoar com o quê? Eu receio que quando a prosperidade material se torna o ponto básico de nossa religião, então o evangelho está distorcido. Vamos examinar uma das promessas da Bíblia que é algumas vezes usada como garantia de abundância material. Em seu sermão da montanha, Jesus disse, em Mateus 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A que se refere a expressão todas estas coisas? Ao ler o capítulo inteiro de Mateus 6, você descobrirá que Jesus estava insistindo para que seus ouvintes não se preocupassem com comida e vestimentas. Nosso Pai Celeste, Jesus destacou, pode suprir nossas necessidades básicas. Assim como ele alimenta os passarinhos no ar e veste os lírios do campo. A expressão todas estas coisas refere-se às necessidades diárias, alimento, casa e roupas, mas eu seriamente duvido que inclua um novo iate ou uma televisão extra para os quartos. Agora, é verdade que Deus nos abençoa quando buscamos primeiro o seu reino, mas a bênção prometida é esta, nossas necessidades serão supridas. É verdade que as escrituras prometem abundância àqueles que dão, mas abundância na Bíblia tem um sentido mais amplo do que simplesmente muito dinheiro. A vida genuinamente abundante centraliza-se nos relacionamentos de amor, no trabalho significativo e num lar feliz. Também inclui sacrifício de vez em quando, e sim, pode incluir prosperidade material. Deus pode escolher abençoar algumas pessoas. Existem pessoas que têm o dom para usar sabiamente as finanças para ajudar os outros. Conheço homens e mulheres cristãos que Deus chamou para trabalhar para ele através de sua prosperidade. As riquezas podem ser uma bênção, mas a falta de riquezas também pode. Existe o chamado para uma vida simples também. Há lucro nisso também. O próprio Jesus descobriu que mesmo a pobreza atendia aos seus propósitos muito bem. Com certeza, não somos todos chamados para ser ricos. Não somos todos chamados para buscar a prosperidade para que assim possamos doar mais. Estejam certos, geralmente não funciona desse jeito. A grande, a imensa verdade é que a riqueza raramente inspira generosidade. Recentemente, 2 igrejas decidiram amparar famílias de refugiados. Uma delas era próspera, mas seus membros tiveram muita dificuldade para levantar dinheiro. Eles tiveram que recorrer a jantares e a lavagem de carros para juntar o dinheiro necessário. A outra igreja tinha bem pouco do que chamamos prosperidade. Mas ela não promoveu nenhum evento para levantar fundos. Os membros foram simplesmente informados da necessidade e todos contribuíram. O dinheiro necessário foi logo totalizado. O apóstolo Paulo teve uma experiência similar com certas igrejas da Macedônia. Foi solicitado a elas que fizessem uma coleta para os cristãos da Judéia. E eis exatamente o que Paulo informou. Encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Leiamos, portanto, o texto. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas dificuldades. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, deram as suas ofertas com grande generosidade.
Sendo muito pobres, os macedônios foram generosos, e isso os fez parecer ricos. A prosperidade, por outro lado, com frequência arrefece nossos melhores impulsos. Como disse um cristão consultor de negócios, as pessoas abastadas são com frequência as mais difíceis de serem motivadas. Fique rico e doe mais. Infelizmente, a religião da prosperidade não funciona muito bem. Ela também distorce o evangelho. Quando nosso objetivo está na prosperidade e em gerar mais fundos, inferimos que Deus precisa desesperadamente de muito dinheiro. Começamos a pensar que o dinheiro é o ingrediente-chave na marcha avante da causa de Deus. Mas o fato é que os meios materiais não produzem por si mesmos resultados espirituais. Somente o Espírito de Deus gera frutos espirituais. O profeta Zacarias viu-se uma vez frente a uma formidável tarefa de ajudar a reconstruir o templo de Jerusalém. A cidade estava em ruínas. O povo hebreu, tendo acabado de voltar do exílio na Babilônia, tinha poucos recursos. Mas Deus encorajou Zacarias com estas palavras, capítulo 4, versículo 6. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Pelo meu espírito. Como é fácil esquecer estas palavras, estas poderosas palavras, em nossa pressa de construir auditórios com 10.000 lugares e enormes complexos evangelísticos, em nossa corrida atrás da última tecnologia. Esquecemos que sem o Espírito de Deus, nada acontece. Sem sua atividade, não há resultados. Algumas centenas de anos após Zacarias ajudar a completar o templo, Jesus sentou-se naquele mesmo pátio. Ele observou os doadores ricos virem e colocarem sacos de prata e ouro dentro do tesouro do templo. Eles deram grande demonstração de generosidade. Mas aí uma viúva pobre se aproximou. Humildemente ela colocou 2 pequenas moedas de cobre na caixa. E Jesus estarreceu seus discípulos e os demais ao comentar Lucas 21, versículo 3. Lançou mais do que todos esta pobre viúva. A oferta da viúva, como vê, foi um sacrifício vindo de um coração devotado. Valeu mais aos olhos de Deus do que todo o ouro dos ricos que egoisticamente doavam da sua abundância. Por isso, aquelas 2 moedas de cobre podiam realizar mais. Não há limite para a utilidade de um dom concedido pelo Espírito de Deus. Eu lhe digo, amigo, Deus precisa de corações generosos. Seus planos não dependem dos cristãos ficarem ricos. Eles dependem das riquezas do nosso cristianismo. Talvez o maior perigo na religião da prosperidade seja o que ela faz ao nosso coração. Quando o propósito de dar se torna receber, estamos em apuros. Caímos dentro da armadilha da aquisição. Nossos valores se resumem no desejo de coisas materiais. Paulo destacou quão importante é a motivação para dar. Em seu famoso capítulo do amor, 1 aos Coríntios 13, ele observa. No versículo 3, ele diz: E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Alguns versículos depois, Paulo diz que o amor não busca seus próprios interesses. Ouça, se estamos dando para receber, não estamos dando com amor. Nada ganharemos. O tipo de abundância de Deus nos enganará. Mas dar com amor, dar sem egoísmo, pode ser uma arma poderosa em nossas mãos. Podemos usá-la para romper o materialismo de nossa vida. O doar autêntico arrefece o velho amor ao dinheiro, que é um perigo em nossa alma. Quão desesperadamente precisamos da arma que é doar sem egoísmo. Vivemos em um mundo do lucro, lucro e mais lucro. A nova palavra para o bem-sucedido de hoje é estilo de vida. Nós devemos manter um certo estilo de vida que reflita nossos rendimentos. Comprar a casa certa, praticar os hobbies certos, comprar nas lojas certas, e a propaganda tem transformado a prosperidade em uma verdadeira religião. Os comerciais da TV pregam as virtudes de recompensar-se a si mesmo. Vá em frente, eles nos dizem. Você merece aquele som super moderno. Aqueles sapatos que custam um dinheirão. Você merece. As vozes do ganho estão em toda parte. Seu apelo nunca para. Há sempre mais para comprar, sempre a melhor marca, um novo modelo, um passo adiante em estilo. As loterias têm sido mais divulgadas do que nunca.
Todos parecem querer um pedaço desse bolo, realizar seus sonhos, a chance de se ajeitar na vida. Quando se aproxima o momento crucial do número da sorte ser tirado, soam os clarins que fazem milhões ficarem em reverente silêncio. Todos se reúnem em torno da ruidosa chamada do ganhe. O som da prosperidade tem o som do ganhe muito. Em outras palavras, o dinheiro fala. Eu sei, eu ouço isto o tempo todo. Deixe-me partilhar algo muito pessoal com você. Em nosso ministério pela televisão, devemos lutar continuamente para evitar que as finanças sejam o assunto principal. Você provavelmente sabe, existem altíssimos custos na produção de um programa para a televisão. A compra do horário nas estações por todo o país requer um contínuo investimento de tirar o fôlego. É claro, eu creio que, apesar de tudo, é um investimento excelente. O potencial da televisão é fantástico. Podemos alcançar milhões com as boas novas, mas a demanda de recursos é enorme. Por isso, temos que fazer o melhor para sermos bons mordomos do que nos é enviado. Temos que determinar quanto de propaganda será mais eficaz, que emissoras nos darão mais cobertura pelo nosso investimento, e temos que manter contato regular com nossos patrocinadores para informar-lhes nossas necessidades. Em tudo isto, há o perigo de o dinheiro se tornar importante demais. As finanças parecem ditar muitas decisões. Quão facilmente podemos esquecer que as coisas acontecem apenas pelo Espírito de Deus. Quando nossas necessidades são tão grandes, é uma tentação deslizar para a religião da prosperidade. Mas não devemos permitir que o material engula o espiritual. Oro continuamente, e você ora por mim, para que a vontade de Deus, e não só as finanças, direcione meus passos neste ministério. Todos nós, de um modo ou de outro, enfrentamos as pressões do ganho. E todos precisamos desesperadamente da arma de Deus, doações altruístas. É nosso único modo de lutar contra a tirania do dinheiro. Deixe-me ilustrar. Um representante da Sociedade Missionária Britânica estava fazendo sua visita regular a um magnata armador. Aquele homem de negócios era um doador generoso e regular. Após conversar com o representante durante alguns minutos, ele preencheu um cheque no valor de $250. Nesse instante, ele recebeu um cabograma. Trazia uma notícia muito ruim. Um de seus navios, que levava uma carga valiosa, perdeu-se no mar. O empresário olhou para a mensagem por um instante e em seguida disse: "É claro, vou ter que refazer esse cheque." O representante entendeu e devolveu o cheque. Seu amigo, então, preencheu o outro cheque com um valor 6 vezes maior que o cheque anterior. O representante já ia agradecer e sair quando olhou para o cheque e disse: "O senhor deve ter se enganado aqui." Não me enganei", replicou o empresário. "Esse cabograma era do meu Pai Celeste e dizia: não ajunteis tesouros na terra." Aquele notável homem de negócios costumava doar para tirar o apego ao dinheiro do seu coração. Justo quando ele estava sentindo a perda de um grande capital, justo quando ele estava sentindo mais forte o impulso de poupar e lucrar, ele preferiu usar a arma da contribuição. Ele preferiu pôr em segurança os seus tesouros no céu. Dar em si é uma bênção. É um fim em si mesmo. Amplia nosso coração e fortalece nossos valores. O dar sem apego não fica esperando uma restituição divina. É feito para atender à necessidade do próximo. Paulo nos diz em 2 Coríntios 8, no versículo 7: "Em tudo vocês mostram que têm mais do que os outros. Queremos também que façam mais do que os outros." A graça de dar. Eu gosto disso, você não? Watchman Nee era um homem abençoado que excedeu na graça de dar. Quando trabalhava na cidade de Fuzhou, este jovem pastor chinês recebeu um convite para realizar uma série de reuniões em Xianou. Essa cidade fica a 200 quilômetros rio acima. A passagem do barco custava pelo menos $80 e Nee tinha apenas 30 no bolso. Mas ele sentiu que suas despesas seriam pagas, e assim ele aceitou o convite. Naquela semana, Nee ficou sabendo que um irmão cristão precisava urgentemente de dinheiro.
Ele queria ajudar, mas sabia que não tinha ainda nem o dinheiro da passagem. Entretanto, Ni não conseguia tirar da mente a necessidade do irmão. Deus parecia estar lembrando a ele. Assim, no dia anterior à sua partida, Ni deu $20 ao homem. Na sexta, o jovem pastor atravessou de balsa até as docas com apenas $10 no bolso. Ninguém havia lhe enviado nenhum dinheiro para as despesas. Dentro da balsa, Ni orou, dizendo: Senhor, não estou lhe pedindo dinheiro, mas apenas que me leve até Xianou. Ao chegar nas docas, Ni foi abordado pelo dono de um pequeno barco a vapor. O senhor está indo para Yanping ou Xianou? O homem perguntou. Para Xianou, Ni respondeu. Então venha comigo, eu vou levá-lo. E por quanto? $7. Ni mal podia acreditar. Quando levava sua mala a bordo, ficou sabendo que o barco estava a serviço do município, mas o dono às vezes tinha um lugar vago que podia ceder a um passageiro e ganhar um dinheirinho extra. Ni fez uma viagem tranquila e agradável rio acima até Xianou. Durante 2 semanas ele pregou na cidade, exercendo um impacto sobre muitas pessoas. Ao final das reuniões, ele teria que enfrentar a longa viagem de volta, agora com apenas $1,20 no bolso. Os outros missionários em Xianou teriam um grande prazer em ajudar, mas Ni não contou a ninguém sobre sua necessidade. Ele tinha plena convicção de que Deus resolveria à sua maneira. Antes de chegar às docas, o jovem pregador foi alcançado por um mensageiro que trazia uma oferta de um de seus amigos. Esta foi mais do que suficiente para pagar as despesas, especialmente porque o mesmo barco de frete estava lá nas docas com a mesma vaga disponível. Watchman Nee iria se lembrar daquela viagem a Xianou pelo resto de sua vida. Ele tinha dado muito e havia recebido muito mais. Mas não foi o retorno financeiro que Nee apreciou. Foi a emoção de cooperar com Deus, de ver a sua mão atuando. Nee não deu nem adquiriu riquezas. Ele deu e adquiriu uma rica fé. Ele tinha a maravilhosa certeza de que Deus atenderia às suas necessidades. Existem 2 filosofias antagônicas que temos que enfrentar todos os dias. Uma diz: agarre tudo o que puder. A outra diz: exceda na graça de dar. Uma promete abundância material e nos manda possuir mais e mais. A outra oferece as riquezas da generosidade graciosa de Deus e nos manda prová-lo mais e mais. A religião da prosperidade jamais obterá o bastante, mas o modo de dar é sempre perfeito. Portanto, como podemos fazer para não cair na armadilha do lucro? Como podemos tornar o dar uma prioridade genuína em nossa vida? Os hebreus nos mostram um modo excelente de fazer isso. Eles tinham o costume de dedicar o primeiro de tudo ao Senhor. O primeiro filho, os primeiros frutos de uma safra, as primeiras ovelhas de seus rebanhos. Isto ficou conhecido como o dízimo e fazia parte da lei mosaica. Levítico diz, no capítulo 27, versículo 30... Também todas as dízimas da terra, tanto do grão do campo como do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Dízimo, na verdade, significa a 10ª parte. O povo de Deus dava 1/10 de seus ganhos materiais a Deus. O ponto-chave é que isto era retirado do melhor. Era a primeira coisa a ser separada na época da colheita. O dízimo não era a sobra dada a Deus. Não eram os restos, eram as primícias, o melhor. Dar 1/10 do que ganhamos para Deus coloca nossas posses na perspectiva certa. Não são apenas meios para um fim. O dízimo é uma bandeira que erguemos sobre tudo o que ganhamos. Nos faz lembrar que tudo pertence a Deus, que tudo é para ser usado para a sua glória. O dízimo é o ponto de partida de tudo aquilo que damos. Ele nos ajuda a dar consistentemente. O apóstolo Paulo, em suas cartas, nos lembra das bênçãos da contribuição sistemática. Enquanto encorajava os coríntios a darem uma generosa contribuição para os crentes necessitados na Macedônia, ele disse em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura,
com abundância também ceifará. Descobri que isto é verdade. Você não? O dízimo é um meio para nós ceifarmos generosamente de maneira regular. Pode parecer envolver risco, mas eu descobri que o doar sistemático traz algumas das aventuras mais satisfatórias da vida. Jamais esquecerei o ano em que cursava a universidade tendo esposa e um bebezinho, quando enfrentamos graves problemas financeiros. As coisas estavam apertadas, mas jamais deixamos de devolver a Deus os 10%. Um dia, minha esposa estava usando o seu último par de meias e eu tive que dizer a ela que havíamos gasto o nosso último centavo. Tudo o que podíamos fazer naquele momento era orar a respeito. Mas na manhã seguinte, na caixa do correio, havia um pacote contendo 3 pares de meias. E sabe, não sabíamos quem as tinha mandado. Mas algum tempo depois, lá no Canadá, alguém se aproximou de mim após uma reunião e disse: fui eu que enviei aquele pacote. Senti que vocês necessitavam daquilo. Maravilha. Bem, foi uma coisa pequena, mas através dos anos eu tenho visto muitas maneiras em que Deus nos tem ajudado de modo generoso. Dar o dízimo tem sido uma experiência maravilhosa e edificadora da fé em minha vida, e eu detestaria que alguém perdesse tal experiência. Portanto, eu o convido a entrar em sociedade com Deus. Comece a sua aventura na fé em dar o dízimo. Abandone a religião do lucro e experimente as bênçãos do doar sistemático. Eu creio que você adquirirá uma rica fé, experimentará a abundância espiritual e Deus suprirá todas as suas necessidades. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por ser tua generosidade para conosco. Obrigado pela segurança que temos em tuas promessas. Ajuda-nos agora a sermos generosos contigo. Por favor, ajuda-nos a exceder na graça de dar. Não queremos ficar presos pela religião do lucro. Queremos investir nossos recursos e nossa vida em tua causa, sem qualquer exigência. Obrigado por receberes e abençoares nossas ofertas. Em nome de Jesus. Amém. E chegou o momento de dizer até logo a todos, mas lembre-se, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.